E aí, gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Alex Arruda, do Instagram AP do IP, e hoje eu vim aqui no nosso canal falar um pouquinho sobre uma experiência que a gente tem feito, e o resultado tem sido bem legal, sobre adubação no período mais frio do ano, que é inverno e outono. O que acontece? Mas antes de tudo, preciso pedir uma coisa pra vocês. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê um like nesse vídeo, só assim que o nosso canal vai crescer. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês, certo? Então vamos conversar. Normalmente, primavera, verão, são períodos que a planta está mais em atividade, crescimento, dando flor, dando fruto. E aí ela consome mais nutriente, então a gente oferece mais nutriente, a gente aduba com mais frequência. No período mais frio, outono e inverno, as plantas costumam ser mais lentas. Algumas entram em dormência e a adubação que é feita para as plantas, a quantidade de nutriente ofertada para as plantas é reduzida. Então o que a gente fez? Normalmente a gente não aduba as plantas nos períodos mais frios, isso até ano passado. Esse ano eu peguei algumas plantas aqui de casa, peguei esses dois produtos que a gente gosta muito, que é o adubo químico, bem fácil de encontrar, que é o Forte Jardim. Ele é um adubo que eu gosto, mas não uso muito por ser químico. Eu prefiro adubação orgânica e eu vou explicar o porquê. E a gente pegou o Bokashi da Yes We Grow, esse sim eu uso bastante para testar. São dois adubos que a gente já conhece, que a gente já confia muito nos resultados que ele traz, mas a gente resolveu fazer um pouquinho diferente do que os fabricantes desses produtos indicam na embalagem de como usar. Explicando rapidinho por que eu gosto de adubação orgânica, eu acho que é mais seguro. Se você não entende nada de adubação, você pode errar a dosagem. E se você errar a dosagem para mais com adubo químico, é muito provável que sua planta vai ter algum dano, às vezes até matar, como a gente já matou muita planta por excesso de adubação, achando que se adubasse mais, ela ia ficar mais verde, crescer mais rápido, as folhas iam ficar maiores. Não é bem assim que acontece, tem que ser do jeitinho que está aqui. Não pode passar a quantidade que está escrito nas embalagens. E o adubo orgânico, o Bokashi, por exemplo, é um adubo extremamente completo. Nunca tive problema algum, desde quando eu comecei a usar adubo orgânico, nenhuma planta nossa morreu. Nunca queimei uma planta, nunca matei uma planta por excesso de adubação quando eu usei o adubo orgânico. Então assim, se você não tem experiência, ou se você quer um adubo mais tranquilo de usar, eu particularmente gosto muito de adubo orgânico, principalmente Bokashi. Mas vamos lá, o que eu fiz? Normalmente, quer dizer, vamos começar do começo da história. A gente pegou algumas plantas aqui em casa e a gente fez o seguinte: deixamos algumas para fazer o teste com adubo orgânico e algumas para fazer o teste com adubo químico. Normalmente, tanto um quanto o outro, eles aconselham utilizar um tamanho de pote mais ou menos de 20 centímetros, uma colher de sobremesa. Isso dá mais ou menos 10 gramas de adubo a cada 15 dias. E aí, eu, por conta própria, peguei no outono e no inverno, ao invés de eu parar de fazer a adubação, e para um parênteses aqui, quem acompanha a gente no Instagram sabe como eu falo de adubação, porque eu sou psicopata do adubo, eu adoro adubar a planta. Eu acho isso deixa a planta mais saudável, ela cresce, ela fica... é outra planta. Quando você começa a perceber os benefícios da adubação, isso é essencial para a planta e dá um ânimo de fazer. Mas vamos lá, o que eu passei a fazer em algumas plantas, porque eu não fiz em todas com medo de matar. Como eu disse, era um teste. Não é surpresa para ninguém, muita gente faz isso, mas para mim era a primeira vez. Eu peguei os dois adubos que eu uso muito aqui em casa, e ao invés de usar a quantidade e o período que eles pedem para usar, eu peguei uma colherinha de café, aquela pequenininha de adubo, um de cada, peguei 2 garrafas de 2 litros e diluía esses adubos separados, não misturavam, separados nesses 2 litros de água. E toda a rega que eu estava fazendo, quer dizer, que eu estou fazendo até hoje, em algumas plantas, a rega é adubada. Algumas com Bokashi e outras com Jardim Bonito. Vamos resumir de novo, porque talvez pode ter ficado meio confuso. Eu pegava uma quantidade bem pequena, normalmente daria entre 1 grama ou 2 gramas de adubo, e o que o fabricante indica são 10 gramas. Pegava uma quantidade bem pequena, diluía em água e regava as plantas com essa água adubada. Todas as regas que eu tenho feito em algumas plantas aqui em casa são regas com adubo. Como eu disse, algumas plantas estão recebendo adubo químico e algumas plantas estão recebendo Bokashi.
Eu achava que o adubo químico, por ser mais forte, daria teria uma diferença muito grande nas plantas em relação ao adubo orgânico, e para minha surpresa foi o contrário. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vou botar foto de algumas plantas, de como elas estavam e de como estão hoje. E outro exemplo que eu vou dar para vocês é justamente essa aqui que está aqui do meu lado, porque na minha insanidade eu resolvi testar adubo justamente com a costela de Adão variegada. E para minha surpresa, essa daqui eu tenho feito só com bocache. Eu tenho regado ela com bocache. E para minha surpresa, no inverno saíram 3 folhas, o que não é muito comum. Ano passado, quando a gente estava com uma outra costela, no inverno inteiro saiu uma folha, então mais ou menos uma folha por mês estava saindo aqui. Vou mostrar para vocês uma begônia que eu fiquei assustado com o crescimento, que saiu galho novo, o caule engrossou, ela cresceu de tamanho. Vou mostrar para vocês outras plantas, que inclusive algumas chegaram justamente há mais ou menos um mês aqui em casa, com algumas folhas, e desde o dia que chegou até hoje, já saíram 3 folhas, depois vieram mais 3 e agora está vindo mais uma. Então assim, para minha surpresa, o resultado tem sido incrível com esse tipo de adubação. É o que eu falei, não podemos colocar uma quantidade muito grande de adubo. O que eu fiz foi justamente o contrário. Eu diminuía muito a quantidade de adubo ofertada, porém está sendo com mais frequência. E eu tenho gostado muito do resultado. E é bem provável que eu vá começar a fazer isso em todas as nossas plantas aqui do apartamento. Agora conta pra mim, ficou com alguma dúvida? Você fez algum tipo de adubação que deu errado, que deu super certo? Fez algum tipo de experiência? Você usa algum tipo de adubo diferente? Manda aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em aprender com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até breve!